Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para a realização desta programação. Hoje nós estaremos falando sobre as lições de um diácono chamado Estevão. Eu quero com esta mensagem mostrar que a causa é maior do que a nossa própria vida. E Estevão nos ensina muito bem esta lição. Fique conosco, Deus tem uma mensagem para o nosso coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Atos, capítulo 6, o verso 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre as lições do diácono chamado Estevão. As lições do diácono chamado Estevão. A história desse homem, ela é por demais importante para nós, porque nós vamos encontrar nos capítulos 6 e 7 de Atos, de forma bem sintetizada, o exemplo de um dos homens mais comprometidos com Jesus de todo o Novo Testamento. E aqui também está a história do primeiro Marte, o primeiro homem que morreu por causa do Evangelho, depois de Jesus, naturalmente. Depois que a igreja foi fundada por Jesus, inaugurada pelo Espírito Santo, Estevão vai ser o primeiro homem que vai entregar sua própria vida por amor ao Evangelho. Então, é importante que a gente aprenda com Estevão algumas verdades que precisam também ser praticadas por nós. Veja que este homem, ele vai ser escolhido entre 7 homens da igreja de Jerusalém para ser diácono. Se você ler o capítulo 6, versículo de número 3, está escrito assim: Escolhei, pois, diz os apóstolos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, primeiro da lista. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parrâmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então esses homens foram escolhidos para servir dentro da causa do Senhor, do Evangelho, de uma igreja que estava começando a dar os seus primeiros passos. Jesus havia formado seu colégio apostólico, constituído a princípio por 12 homens, mas esse movimento depois foi crescendo e daqui a pouco a obra de Deus começou a tomar corpo e precisou de diáconos. Os diáconos, eles têm a missão de auxiliar, dentro da casa do Senhor e da causa do Senhor. Aqui havia uma crescente murmuração dos gregos, especialmente contra os hebreus, porque eles não estavam cuidando bem da causa das viúvas e das coisas relacionadas ao aspecto social. E então eles são escolhidos. Mas dentre esses 7 homens, 2 se destacaram como grandes evangelistas. E são justamente Estevão e Filipe. Esses 2 homens, eles não foram apenas diáconos. Eles foram diáconos cheios do Espírito Santo, mas eles possuíam algumas características que é muito importante serem observadas. Eles eram pregadores do Evangelho, eles
testemunhavam com muita intrepidez do Evangelho de Jesus. Então, o que esse ilustre servo de Deus pode nos ensinar? Eu quero mostrar algumas verdades. Vamos lá. A primeira delas está nos versículos que eu li. O versículo de número 5 diz que este parecer contentou bem a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé. A primeira coisa que eu quero destacar na vida de Estevão é a sua fé. A fé é o início de tudo. Eu não posso me relacionar bem com Deus se eu não desenvolver a minha fé. A fé, ela tem a capacidade de fazer da gente acreditar num ser que a gente não está vendo, mas que nós esperamos dele. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê na expressão bíblica, mas que a gente espera. E Estevão, a própria Bíblia, Lucas, que é o autor de Atos, registra que Estevão era cheio do Espírito Santo. Cheio de fé e também cheio do Espírito Santo. E aqui já está a segunda característica desse homem. Primeiro, possuía muita fé. E por isso que o versículo que eu li diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por que ele realizou grandes milagres no nome de Jesus? Porque ele tinha fé. E segundo, ele era cheio do Espírito Santo. Meus amados, nós precisamos pensar sobre essa questão. A vida cristã, ela se torna dinâmica, ela se torna frutífera, ela se torna uma vida cujos resultados são positivos à medida que nós temos contemplados na nossa vida esses dois sentimentos, esses dois valores, essas duas virtudes, que é fé e também o aspecto de ser cheio do Espírito Santo. Lembram que a igreja tinha sido revestida do Espírito Santo, não é? A igreja, no capítulo 2, você verá ela sendo revestida, o Espírito Santo desce e os crentes são batizados com o Espírito Santo, com a evidência, inclusive, de falar em outras línguas. E é a partir daí que a igreja começa a revolucionar o mundo, porque eles, cheios do poder de Deus, cheios de fé e cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar a palavra de Deus com muita ousadia e com muita intrepidez. Se você, se nós queremos ser também efetivos na obra de Deus, nós precisamos aprender com Estevão, que nós precisamos ser cheios de fé e também do Espírito Santo. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade a essa mensagem que tem como tema as lições de um diácono chamado Estevão. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando no capítulo 6 e 7 de Atos. Estamos falando da história de Estevão. E o tema da mensagem é as lições de um diácono chamado Estevão. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo das duas principais características deste denodado, desse ilustre servo de Deus, que era ser cheio de fé e do Espírito Santo.
E eu encerrei dizendo que para sermos efetivos, nós precisamos contar com a poderosa ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar das verdades que nos foi ensinada. O Espírito Santo é que nos adverte quando nós estamos propensos a errar. O Espírito Santo é que tem a capacidade de interceder por nós quando nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é que nos ensina, nos adverte, que intercede inclusive por nós. Enfim, o Espírito Santo, queridos, na vida cristã é essencial. Não há como você ser efetivo, não há como você produzir grandes resultados se você não for cheio do Espírito Santo. E Estevão nos ensina essa verdade. E por ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Deus vai usar ele de uma forma extraordinária. E aí eu quero mostrar um terceiro aspecto da vida deste homem. Estevão, além de ter muita fé, além de ser cheio do Espírito Santo, Estevão era um profundo conhecedor da história do seu povo. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia as lições do Velho Testamento. Por que eu posso dizer isso? Porque se você lê o capítulo 7, principalmente de Atos, você verá Estevão fazer uma das mais profundas reflexões da história do povo hebreu. Ele começa lá do início. Vamos dar uma olhadinha só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. O versículo de número... versículo 6 do capítulo 7 de Atos diz assim, ó: e falou Deus assim, ele começou a ensinar, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, sujeitariam a escravidão e a maltratariam por 400 anos. E ele dizendo, e eu julgarei a nação que estiver escravizado, e disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe um pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. E aí, ele começou desde Abraão. E ele veio falou de Abraão, falou de Isaque, falou de Jacó, falou dos 12 filhos de Jacó, depois ele começou a falar dos profetas, ele falou dos reis, enfim, ele dá uma aula acerca do seu povo. E o que isso pode servir para edificar a nossa vida, contextualizando? Se nós, meus amados, somos cristãos e queremos ser usados por Deus, nós precisamos estudar a história do nosso povo, nós precisamos estar inteirados da história da Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso saber interpretar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer os tempos, as estações. Eu preciso estar inteiramente seguro do que estou dizendo. Deus, Ele está procurando homens que têm as características de Estevão. Homem de bem, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo. E que mais? Conhecedor profundo das Escrituras. Estevão era tudo isso e um pouco mais. Se você for lendo, você verá ele falando, olha o versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, e constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E ele veio falando até que ele consegue fazer de forma bem minuciosa uma extraordinária explicação do propósito de Deus para aquela geração. Qual que era o problema dessa época? Para quem que Estevão estava pregando? Se você ler no capítulo 7, versículo 1, olha para quem que ele está pregando. Versículo 1 diz assim, ó, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões e irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Enfim, ele estava aqui discursando para os religiosos daquela época, para os sacerdotes,
para os judaizantes, para aquele povo que até conhecia, mas que não estava aceitando agora um novo estabelecimento, que era o estabelecimento da graça. A igreja estava passando por um processo de mudança. O povo de Deus agora estava prestes, ou já estava inseridos em um novo tempo, em uma nova era, em uma nova etapa, que é chamada de o período da graça. Mas eles não entenderam isso. Jesus veio, eles não receberam Jesus, mataram-no, crucificado, não é? Mas Deus sempre teve e Deus sempre terá controle de toda a situação. Os seus algozes achavam que a causa estava destruída, mas eles não sabiam que a morte de Jesus e, consequentemente, a sua ressurreição transformaria a história da humanidade. E aqui está um dos mais poderosos e mais eloquentes testemunhos de um homem totalmente devotado e, acima de tudo, comprometido com a causa do Senhor. Esse homem chamado Estevão, ele chegou à conclusão de que a causa era muito maior do que a sua própria vida. E é por isso que você verá no próximo bloco que ele não hesitou de entregar sua própria vida por amor à causa. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, a gente vai concluir mostrando as lições de um diácono chamado Estevão. 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre as lições de um diácono chamado Estevão. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que esse homem, ele se comprometeu de uma forma tão efetiva que ele sabia de que a causa era muito maior do que a sua própria vida. E você verá nos próximos versículos que esse homem estava comprometido de tamanha forma com o Evangelho que ele não hesitou em entregar sua própria vida por amor ao Evangelho. Depois de pregar aquela grande mensagem, de dar um resumo, um relato de tudo aquilo que havia acontecido no Velho Testamento, ele confronta aquela gente. Ele mostra aquelas pessoas que eles estavam fora do propósito de Deus. E aí, se você vê no versículo de número 52, ele vai estar encerrando já a mensagem, e ele vai dizer o seguinte: ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. O versículo 55 diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eles ficaram enfurecidos, ficaram raivosos, não aceitaram a mensagem de Estevão e colocaram no coração o quê? Apedrejar Estevão, matar Estevão, exterminar a vida de Estevão. Mas esse homem estava tão decidido quanto à causa de Cristo, que ele não hesitou, não recuou, ele continuou pregando a palavra de Deus e veja o que vai acontecer. O versículo de número 56, quando eles começaram a perseguir, querer matar ele, ele simplesmente diz assim, o versículo 56, e ele disse, Estevão dizendo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz,
taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Vejam o que vão fazer com Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui vai acontecer o primeiro martírio em nome do Evangelho. Esse moço chamado Estevão, ele não recua, ele continua pregando a palavra de Deus e eles olham para ele, o rosto dele não parecia rosto de homem, parecia rosto de anjo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eu vejo um dos mais lindos exemplos de um homem dedicado, devotado e, acima de tudo, comprometido com Jesus. O versículo de número 59 diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o mais lindo de tudo é que no versículo 60, ele vai mostrar que ele estava cheio de Deus e cheio do amor de Deus. Ele diz assim: e pondo-se de joelhos, mesmo debaixo de muitas pedras, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu pregando o Evangelho. É aqui que eu quero concluir, dizendo a você que é servo de Deus, ou você ainda que ainda não é servo de Deus, mas que tem com muita atenção ouvido esta palavra. Deus, Ele nos mandou Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos através do seu sacrifício. E hoje, nós somos pregadores dessa mensagem. O irmão Estevão, ele deu a sua vida por amor à causa. E, acima de tudo, ele mostrou àquela gente que eles precisavam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas eles não quiseram, eles não aceitaram, ficaram enfurecidos, mas eles não puderam impedir algo de extraordinário na vida deste ilustre servo de Deus. Nos momentos que ele estava sendo sacrificado, que ele estava sendo morto, a Bíblia diz, eu li, ele olha para os céus e ele vê Jesus em pé à direita do Pai. O próprio Jesus se colocou de pé para receber esse ilustre servo de Deus, que ia sim morrer, mas que ia morrer glorificando e testemunhando o nome de Jesus. E é justamente isso que acontece. E o mais lindo de tudo é que mesmo aquelas pessoas cheias de ódio, cheias de raiva, cheias de tanto sentimento ruim no coração, Estevão, em momento nenhum, se aborrece com ele. Sabe o que Estevão faz? Simplesmente pede. Da mesma forma como Jesus fez quando estava morrendo na cruz do Calvário. Ele pediu para que aqueles pecados não fossem imputados sobre aqueles que estavam matando ele. Isso é cristianismo. Isso é uma lição de vida, de um homem comprometido com a causa. E aqui, queridos, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, como tem sido o seu cristianismo, como tem sido o meu cristianismo. Você é daqueles que por qualquer coisa quer abandonar Jesus? Aqui está um exemplo de um homem que não só ficou até o final, como deu a sua própria vida, porque ele descobriu que a causa era muito maior do que a sua própria vida. Evangelho é isso, evangelho é renúncia. Se você não estiver disposto a se doar ao ponto de entregar sua própria vida, você não está pronto para servir a Jesus. Mas a lição que Estevão me dá, e essa a principal, é de que o evangelho é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Vamos dar o nosso melhor para Jesus e, se necessário, a nossa vida para Ele. Sabe por quê? Porque essa vida é muito transitória perto daquela que nós vamos desfrutar. E Estevão sabia bem disto. É essa a mensagem que eu deixo para você. Pense sobre ela. Vamos orar e pedir a Jesus que nos dê a fé e a graça do Espírito Santo que Ele teve. Oremos, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nós acabamos de conversar com os nossos ouvintes, Senhor, sobre esse magnífico exemplo de Estevão, que deu a sua própria vida por amor ao Evangelho. Pai, nos ensina com esse exemplo, que este homem, Pai, com a sua história, com seu
seu modelo de fé possa influenciar a nossa vida, de tal forma que, se necessário, nós sofrermos e até morrermos pela tua obra, pela tua causa, nós façamos. Ele não hesitou, Senhor. Ele foi até o fim. E o mais lindo, Senhor, é que morreu glorificando o teu nome. Morreu dando testemunho de Jesus. E nós precisamos disso também, Pai. Então me dê sabedoria, me dê graça, me dê autoridade, me dê fé e me dê esse poder extraordinário do Espírito Santo. A mim e a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados com o programa Palavra de Fé, Pai. Nos ajude a sermos cristãos na essência, Pai, e que estejamos convictos de que o Evangelho é maior do que a nossa própria vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é que Deus tenha falado com você. A história de Estevão é muito forte. Ele nos ensina com a sua vida de que o Evangelho é maior do que a nossa própria vida. Então, que nós possamos viver o Evangelho na expressão da palavra. Lembre-se de uma coisa, a vida aqui é muito passageira, a outra é eterna, e Estevão descobriu isto. Eu quero me despedir de você, desejando você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.